né, do que é o distúrbio de linguagem no sujeito com afasia? Olha, primeiro que ele é super seletivo, tá certo? A gente pode pensar assim, olha, alguém que se torna afásico pode ter uma dificuldade para produzir a fala, né? Ele não fala. Ele pode não falar, ele pode ter uma fala que a gente chama de telegráfica, ele fala por pedaços, né? Ele pode ter associado ao quadro de afasia um problema articulatório, né? Então ele fala, mas a gente não entende o que ele fala, Isso. a fala dele é ininteligível. Ele pode produzir o que a gente chama de estereotipias verbais, que é produzir um mesmo segmento de fala para qualquer tipo de demanda enunciativa que se faça, entendeu? Quer dizer assim, há uma gama enorme, há uma heterogeneidade enorme de manifestação da afasia na fala. Um afásico, ele pode ter esses problemas para falar e sustentar a posição intacta para compreender a fala do outro. Então, significa que ele entende tudo que o seu familiar, a sua esposa, o seu marido, o seu filho fala, mas ele não consegue produzir, ele não consegue responder, ele não consegue falar. Então, aí estaríamos falando de um afásico. Certo. Um outro afásico, ele pode ter problemas para falar, mas também para compreender. Um outro afásico pode ter problema para falar, mas não ter problema para escrever. Um outro pode ter problema para escrever, mas uma fala solta, uma fala fluida. Então, o que eu queria chamar a atenção? Para o fato de que as manifestações elas são heterogêneas, muito heterogêneas, né, tá certo? E que os quadros variam muito entre si, né? Então, o que é essencial a gente pensar assim? Não teria uma orientação geral a dar, por exemplo, para familiares. Mas eu acho que eu teria algumas observações a fazer. Em primeiro lugar, que um afásico, a despeito do tamanho da lesão ou da gravidade ou severidade do quadro, ele tem, ele tem um tempo para a enunciação que é preciso ser respeitado. Então, digamos assim, se há uma orientação geral a ser feita, é assim, é preciso procurar um profissional especializado em linguagem, em afasia, para atender esse sujeito. Por quê? Porque o atendimento fonoaudiológico de afásicos, ele é mais do que constatado. Eu tenho quase 30 anos de trabalho aí. Ele produz melhoras significativas, né, na posição do sujeito falante. Então, assim, às vezes eu fico até hoje muito indignada, tem pacientes que saem do hospital sem a indicação de tratamento fonoaudiológico.